E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Muito bem, damas e cavalheiros, continuando o nosso curso de História Regional, Amazônia e Rondônia, professor Eduardo Jorel aqui. Lembre-se, se você puder, deixe a sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo no cantinho da sua tela, e também através do código QR. Você pode contribuir com o valor que você quiser e todas as contribuições são sempre muito bem-vindas. Então vamos dar na nossa aula de número 5, primeira parte. O tema está aparecendo aí na sua tela, tema importante, tema fundamental, a colonização portuguesa no Vale do Guaporé, século XVIII, um tema extremamente relevante para a história da Amazônia, especialmente para a história de Rondônia, a presença portuguesa, a colonização portuguesa no Vale do Guaporé a partir do século XVIII. Então se prepara aí, pega o seu material, que a gente vai estudar um tema muito, muito importante a partir de agora. Ponto de partida, você deve saber sobre a origem, de onde que vem, por que os portugueses, certa vez, colonizaram o Vale do Guaporé, lá no século XVIII. Então, preste bem atenção ao nosso primeiro item. O século XVIII foi marcado pela mineração do ouro e de diamantes na região sudeste do Brasil e também na região centro-oeste do Brasil. Então, quero que você agora lembre as aulinhas que você teve lá na sua escolinha, ensino fundamental e também ensino médio. O século XVIII é o século do ouro, é o momento da mineração do ouro lá nas Minas Gerais. Então, é o ouro no sudeste e no centro-oeste brasileiro, tá bom? Então, um quadro geral da história do Brasil. O século XVIII é o período da mineração do ouro. Quem descobriu o ouro na história do Brasil foram os bandeirantes. Lembra que a gente estudou as expedições bandeirantes numa aula anterior? Foram os bandeirantes que descobriram o ouro, que fizeram os primeiros achados auríferos no Brasil, na época que o Brasil era colônia. A região das Minas Gerais, naquela época, foi o principal centro de extração de ouro. Então, a principal região produtora de ouro no Brasil, lá no século XVIII, foi a região das Minas Gerais. Mas não foi exclusivo. Houve mineração de ouro em outros locais. Você está aparecendo na sua tela aí o último item. Também havia mineração em Goiás. Os bandeirantes descobriram ouro em Goiás. Também havia garimpagem do ouro em Mato Grosso, lá em Cuiabá. Houve garimpagem do ouro em Cuiabá. E também houve mineração no sul da Amazônia, que é a nossa parte aqui, a região que nos interessa para a história da Amazônia. No século XVIII, houve mineração do ouro no Vale do Rio Guaporé, no sul da Amazônia, lá onde hoje fica o estado de Rondônia. E é essa parte que nos interessa aqui, a colonização portuguesa no Guaporé, no século XVIII. Ainda nas origens, agora você deve compreender como que se inicia, quais os motivos levaram Portugal a ocupar o Vale do Guaporé, a colonizar o Vale do Guaporé no século XVIII. Está aparecendo aí na sua tela. Dois fatores são decisivos, são importantíssimos, são fundamentais. Dois fatores explicam o início da exploração do ouro no Vale do Guaporé. Então, o primeiro fator aparecendo na tela. A crise da mineração em Cuiabá. Em Cuiabá havia garimpagem do ouro, mas a garimpagem do ouro em Cuiabá entrou em crise devido à escassez do minério. Esse é o primeiro motivo, então. Os bandeirantes, que haviam descoberto ouro em Cuiabá, o Miguel Sutil havia descoberto ouro em Cuiabá, mas o ouro de Cuiabá começou a ficar escasso. Então, os bandeirantes continuaram procurando ouro em outros locais.
Segundo motivo, então, igualmente importante, a descoberta de ouro no Vale do Guaporé por dois irmãos, dois bandeirantes, Fernando e Arthur Paz de Barros, em 1734. Então, esses dois fatores explicam o início da presença portuguesa no Vale do Guaporé, o início da exploração do ouro no Vale do Guaporé. O primeiro deles, a crise da mineração em Cuiabá. O segundo, ligado ao primeiro, a descoberta de ouro no Vale do Guaporé por dois bandeirantes, dois irmãos, Fernando e Arthur Paz de Barros, em 1734. Então, damas e cavalheiros, a descoberta do ouro provocou um grande fluxo migratório. Muitos garimpeiros, com a notícia da descoberta do ouro, migraram para o Vale do Guaporé. Houve uma enxurrada de garimpeiros em direção ao Guaporé, por causa da ideia, da ilusão, da riqueza rápida e fácil que os garimpos do ouro proporcionam na mentalidade dos garimpeiros. Houve uma migração muito grande de portugueses para o Vale do Guaporé. Por causa dessa presença de garimpeiros no Vale do Guaporé, olha aí o último item. A coroa portuguesa aumentou a fiscalização e a presença militar na região. Por motivo fácil de entender, com a maior quantidade de pessoas lá no Vale do Guaporé, com a presença de ouro no Vale do Guaporé, era necessário, então, para Portugal, aumentar a fiscalização, aumentar a presença militar. E isso, então, a gente chama de a colonização portuguesa no Vale do Guaporé, a partir do século XVIII, tá bom? Mas a colonização portuguesa no Vale do Guaporé foi feita a partir de uma política. E isso é muito importante que você aprenda. Está aparecendo aí na sua tela sobre a política portuguesa no Vale do Guaporé. Quais foram as determinações, quais foram as linhas gerais da presença portuguesa no Vale do Guaporé. Então, preste bem atenção agora, vamos estudar aspectos da política. A política que Portugal desenvolveu especificamente no sul da Amazônia, no Vale do Rio Guaporé. Olha aí o primeiro item. A política de colonização portuguesa no Guaporé estava ligada, atenção a isso agora, ao aumento das tensões com a Espanha na região. Sublinha essa parte. Pega a sua caneta marca-texto e sublinha essa parte. A política de colonização portuguesa no Guaporé estava intimamente ligada a uma questão política, uma geopolítica. As tensões com a Espanha, porque o Guaporé é uma área de fronteira. Na outra margem, do outro lado do rio Guaporé, haviam as colônias espanholas. Portanto, havia uma tensão militar, uma tensão geopolítica. As missões espanholas de Mojos e Chiquitos, duas missões, duas regiões controladas por espanhóis. As missões espanholas de Mojos e Chiquitos. Para Portugal, essas missões representavam uma ameaça à soberania portuguesa. Então, é por causa dessa geopolítica da presença espanhola na outra margem do Guaporé, é que Portugal, então, desenvolveu uma política de colonização para fazer frente a essas possíveis ameaças da presença espanhola no outro lado do rio Guaporé. Então, em linhas gerais, olha aí o último item, a gente pode sintetizar a política portuguesa da seguinte maneira. Se liga nesse mistério. A colonização portuguesa no Guaporé visava três coisas. Pega a caneta marca-texto agora. Você vai aprender isso e nunca mais vai esquecer. A colonização portuguesa no Guaporé visava três coisas. Primeira delas, o controle do comércio e navegação dos rios. Sublinha essa parte. Se você encontra alguma questão de prova perguntando quais eram as linhas gerais, o que visava Portugal no Guaporé. Primeiro, controlar o comércio e a navegação nos rios da região. Segundo, lembre-se que houve descoberta de ouro. Então, segundo, Portugal visava o controle da mineração para evitar contrabando, evitar descaminho. Então, o segundo item dessa política portuguesa, controlar a mineração. E o terceiro item, lembre-se que havia uma ameaça da presença espanhola do outro lado do Guaporé. Então, o terceiro item, a colonização portuguesa visava a implementação de uma política de segurança militar na fronteira, aumentar a presença militar de Portugal no Guaporé para fazer frente a uma possível ameaça, uma possível invasão da Espanha lá no Vale do Rio Guaporé. Então, esse último item é o que sintetiza toda a política portuguesa no Guaporé.
A colonização portuguesa visava o controle do comércio e da navegação na região, o controle da mineração do ouro na região e o estabelecimento da segurança militar na fronteira para fazer frente à presença espanhola na região. Muito bem, então agora que você aprendeu sobre as linhas gerais da política portuguesa no Guaporé, aparecendo aí na sua tela um mapinha para você identificar a região do Guaporé. Em destaque aí em azul, a região do Vale do Rio Guaporé. O Vale do Rio Guaporé é onde faz a fronteira. Na atualidade, o Vale do Rio Guaporé faz fronteira entre Brasil e Bolívia. É nessa região do século XVIII que Portugal estabeleceu uma presença muito importante, onde se desenvolveu a colonização portuguesa no Vale do Rio Guaporé. Avançando, então, agora a gente vai ver as ações políticas, os atos políticos de Portugal na colonização do Guaporé no século XVIII. Primeiro ato político de Portugal no Guaporé está aparecendo aí na sua tela. Tem uma data. Essa data é importante. Pega a sua caneta marca-texto e sublinhe ela. Escreva aí e sublinhe ela. 1748. Damas e cavalheiros, primeiro ato político, primeira ação política de Portugal no Vale do Guaporé. 1748. A criação da Capitania do Mato Grosso. 1748. Capitania do Mato Grosso. Ela é muito importante e vamos estudar os seus elementos centrais a partir de agora. Primeira coisa, a Capitania do Mato Grosso, uma unidade político-administrativa, foi criada a partir de uma outra que já existia. A Capitania do Mato Grosso foi desmembrada da Capitania de São Paulo. Lembre-se disso, é importante. 1748, criação da Capitania do Mato Grosso, desmembrada da Capitania de São Paulo. Próximo item sobre a Capitania do Mato Grosso. Seu primeiro governador. Olha aí que está escrito na sua tela. O primeiro governador da Capitania do Mato Grosso foi um nobre português, Dom Antônio Rolim de Moura. Primeiro governador da Capitania do Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura. E essa unidade político-administrativa, Capitania do Mato Grosso, foi criada com uma finalidade. Olha aí o último item. Objetivo da Capitania do Mato Grosso: melhorar a fiscalização e a produção do ouro. Lembre-se que havia a presença portuguesa por causa do ouro. Então, uma unidade político-administrativa, uma capitania, tem as suas funções públicas, os órgãos públicos, a administração pública, os trabalhadores. Então, a Capitania do Mato Grosso foi criada para melhor fiscalizar a produção do ouro e para coibir o contrabando. A presença da coroa portuguesa na região, através de uma capitania, visava evitar este contrabando, este descaminho da produção do ouro, que era muito importante para Portugal naquela época. Então, o primeiro ato político, primeira ação de Portugal na região do Vale do Guaporé, criação da Capitania do Mato Grosso em 1748. Primeiro governador Rolim de Moura. O objetivo dessa capitania era fiscalizar a produção do ouro e coibir o contrabando na região. Aí na sua tela aparecendo um mapa com a Capitania de São Paulo, um mapa do Brasil de 1738. Perceba que a Capitania de São Paulo é gigante, é enorme. Então, é a partir dessa Capitania de São Paulo que nós temos, então, a criação da Capitania do Mato Grosso, que aparece aí na sua tela agora. Um mapa do Brasil de 1748. E veja, então, que já a Capitania de São Paulo deixa de existir e surge outra. Capitania de Goiás, na região mais central, e também a Capitania do Mato Grosso. Então, lembrando, Capitania do Mato Grosso, desmembrada da Capitania de São Paulo. Veja que a Capitania do Mato Grosso abarca ali a região de hoje é Rondônia e também a região sul da Amazônia, ali no Vale do Rio Guaporé, tá bom? Avançando, próxima ação política de Portugal, próximo ato político de Portugal, tem data 1750. Essa data é importante, pega a caneta marca-texto, sublinhe ela é fundamental. Um tratado famosérrimo, extremamente importante para a história do Brasil inteiro, inclusive da Amazônia. 1750, assinatura do Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha. É importante, sublinhe ele. 1750, Tratado de Madrid. Vamos agora estudar
aspectos gerais importantes do Tratado de Madrid. Primeiro item. O Tratado de Madrid, damas e cavalheiros, foi elaborado a partir de um princípio jurídico, lá do velho direito romano, lá da Roma dos Césares, o princípio do ut possidetis de facto. Sublinha essa parte. O princípio jurídico que guiava o Tratado de Madrid, o princípio do ut possidetis de facto, que modernamente seria equivalente ao princípio do uso capião, ut possidetis de facto. O que estabeleceu, então, esse princípio do ut possidetis, o princípio do uso capião? O princípio que é do Tratado de Madrid reconheceu, então, o Tratado de Madrid reconheceu a expansão portuguesa além da linha de Tordesilhas. Relembrando, então, que a gente já estudou, pelo Tratado de Tordesilhas, a maior parte da Amazônia pertencia à Espanha. Mas o que a gente vem estudado ao longo das nossas aulas é que quem passou a ocupar a Amazônia não foram os espanhóis, quem passou a ocupar, explorar a Amazônia foram os portugueses. Portanto, o Tratado de Madrid apenas reconheceu aquilo que estava acontecendo na prática, a presença portuguesa além da linha de Tordesilhas. Então, lembre, o Tratado de Madrid reconheceu a expansão portuguesa além da linha de Tordesilhas. Agora, especificamente para a Amazônia, olha o último item. O Tratado de Madrid incorporou a maior parte da Amazônia ao território português. Então, faço uma comparação. Segundo o Tratado de Tordesilhas, a Amazônia era da Espanha. Mas agora, pelo Tratado de Madrid, 1750, a maior parte da Amazônia passou para o território português. E aí aparecendo na sua tela um mapinha para você identificar, então, aí na parte central, veja que há uma linha central do Tratado de Tordesilhas, dividindo o Brasil ao meio. Então, uma parte mais clara era de Portugal, a parte mais escura, que envolve a Amazônia, era da Espanha. Esse é o Tratado de Tordesilhas. Mas o Tratado de Madrid, que está em vermelho em toda a fronteira, o Tratado de Madrid incorporou a maior parte da Amazônia para Portugal. Então, o Tratado de Madrid reconheceu a expansão portuguesa além da linha de Tordesilhas, estabeleceu a maior parte da Amazônia para Portugal, tá bom? Próximo ato político de Portugal no Vale do Guaporé. Próxima ação de Portugal para a colonização do Vale do Guaporé, aparecendo na sua tela. 1752. Também é importante, você também tem que fazer a sua anotação aí com a sua caneta marca-texto, sublinhar ela. 1752, a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade. 1752, Vila Bela da Santíssima Trindade. Capital da Capitania do Mato Grosso. Então, relembrando, a Capitania do Mato Grosso foi fundada em 1748, foi criada em 1748, desmembrada de São Paulo. Em 1752, foi fundada a capital do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Vamos agora ao estudo dos aspectos gerais da primeira capital do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Primeiro item, Vila Bela, damas e cavalheiros, estava localizada de forma estratégica. A posição geográfica de Vila Bela era estratégica. Estava na fronteira com a colônia espanhola, bem na fronteira com a Espanha, lá às margens do rio Guaporé. O objetivo de Vila Bela, bem na fronteira, nessa posição estratégica, era impulsionar a colonização portuguesa na região do Guaporé. Então, tente compreender isso. Vila Bela é uma capital. A capital é um polo de atração de pessoas. Muitas pessoas querem ir para a capital. Portanto, Vila Bela, bem na fronteira, era uma atração para as pessoas irem para o Vale do Guaporé. Então, o objetivo de Vila Bela, bem na fronteira, era impulsionar a colonização portuguesa no Vale do Rio Guaporé, tá bom? Aí aparecendo na sua tela, mais uma vez em destaque em azul, todo o Vale do Rio Guaporé, e ali a mãozinha em vermelho apontando a localização de Vila Bela
da Santíssima Trindade. Veja que ela está bem nas margens do Guaporé, bem na fronteira com a colônia espanhola, onde hoje é a Bolívia, ali na região onde tem as missões de Mojos, Chiquitos e Vila Bela, bem na fronteira, exatamente para atrair pessoas, para atrair portugueses para a região, para fazer a colonização portuguesa no Vale do Rio Guaporé, tá bom? E o próximo ato político, próxima ação política de Portugal no Vale do Rio Guaporé, uma ação de defesa militar, 1776. É o início da construção do Real Forte Príncipe da Beira, especialmente importante para Rondônia, o Real Forte Príncipe da Beira. Então vamos aos estudos dos aspectos gerais do Real Forte Príncipe da Beira. Primeira coisa, o Forte Príncipe da Beira foi construído no século XVIII. Lembre-se do século. O século é importante. Real Forte Príncipe da Beira é do século XVIII. Ele começou a ser construído em 1776 e ele foi inaugurado em 1783. Veja, o Príncipe da Beira nunca foi concluído totalmente. Ele foi inaugurado, mas sem estar totalmente concluído, em 1783. Essa expressão, Príncipe da Beira, era um título de nobreza lá de Portugal. Era um título dado ao neto do rei, era o Príncipe da Beira. Então é uma homenagem ao neto do rei, o Real Forte Príncipe da Beira, tá bom? Essa fortificação, o Forte da Beira, que fica lá em Rondônia, foi construído durante o governo do governador do Mato Grosso, Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Agora, cuidado, perigo. Não confunda Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres com Rolim de Moura, que acabamos de ver. Dom Antônio Rolim de Moura foi o primeiro governador do Mato Grosso. Mas na época da construção do Príncipe da Beira, o governador já havia mudado, era outro governador. Então, na época do Real Forte Príncipe da Beira, o governador do Mato Grosso era Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Essa imensa construção militar, essa fortificação, foi feita para atender a algum objetivo. Isso é muito importante que você aprenda. Olha aí o último item. O objetivo do Real Forte Príncipe da Beira era efetivar a política de expansão portuguesa. Lembre-se, Portugal havia expandido a sua presença além da linha de Tordesilhas. Portugal estava estimulando a ocupação do Vale do Guaporé. Então era necessário efetivar essa política, inclusive com a força das armas. O objetivo do Forte Príncipe da Beira era efetivar com as armas a política de expansão portuguesa, garantindo a posse e a defesa militar. Quem deu a posse da região para Portugal foi o Tratado de Madrid. Mas para garantir essa posse com a força das armas, para garantir a defesa militar do Vale do Guaporé, foi construído o Real Forte Príncipe da Beira, lá no município de Costa Marques, em Rondônia. Está aparecendo na sua tela o mapinha com a mãozinha em vermelho, veja ali na parte mais superior, indicando a localização do Príncipe da Beira, lá no município de Costa Marques, em Rondônia, às margens do rio Guaporé. E aí uma foto panorâmica para vocês agora, as ruínas dessa imensa fortificação, a maior construção militar que Portugal fez, o Real Forte Príncipe da Beira, bem às margens do rio Guaporé, para garantir a defesa militar de Portugal contra uma possível invasão espanhola na região. O Real Forte Príncipe da Beira é extremamente importante para a Amazônia, inclusive, especialmente importante para a história de Rondônia. Tudo bem? Damas e cavalheiros, chegamos ao final da nossa aula sobre a política portuguesa no Guaporé, a colonização portuguesa do Guaporé. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, se puder, deixe a sua contribuição através da chave Pix que está aparecendo aí na sua tela, ou então através do código QR, que também você pode utilizar. Você pode compartilhar os vídeos, curta o nosso vídeo. Muito obrigado. Espero vocês na próxima aula. Tchau, pessoal.